Olá, irmãos e irmãs, estamos começando mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o capítulo 131, Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas às outras. É levianidade, domina-lhes a conversação, a mesquinhez, corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que os esforços difamatórios lhes envenenam a vida, alimentando antipatias injustas para com os irmãos de atividades profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios e com a lei de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas sentenças vibratórias destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactucioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angelicais, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse texto. É importante pensar, né, que esses seres eles não foram criados angelicais. Eles também passaram por todo um processo, assim como nós. Eles trilharam a mesma caminhada que nós passamos. Eles têm conhecimento das nossas dores, das nossas fragilidades, e por isso eles se compadecem de nós. Todos nós temos a capacidade de nos tornar em algum momento angelicais. Por isso que tais experiências ele faz com que eles sintam tamanha compaixão em nos auxiliar nessa nossa caminhada, em busca sempre do caminho do bem, né, do amor ao próximo, para que um dia nós consigamos alcançar tal magnitude, né, dessa nossa experiência terrena. Essa evolução não aconteceu nessa atmosfera, vem ao longo de muitos e muitos séculos de existência. A Terra ainda é um lugar relativamente jovem, ainda é um lugar muito primitivo, que não teria tempo hábil para essa evolução tamanha de um ser angelical, né? Mas nós estamos passando ainda por esse processo, né? E por isso que esses seres foram escolhidos para auxiliar Jesus na missão de nos colocar no caminho do bem, em trilhar sempre o caminho do bem, né? Sempre tentando buscar a nossa evolução, o nosso crescimento. Devemos sempre nos questionar o porquê a evolução deles nos parece ser tão grande, tão inalcançável, né? O texto, no início, ele nos fala sobre pequenas atitudes que nós temos no dia a dia, no cotidiano, né? Da nossa mesquinhez, da nossa leviandade, quando a gente julga o próximo, quando a gente se indispõe por motivos tolos, né? Quando nós agredimos aqueles que pensam diferente de nós, seja dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, dentro da própria religião,
dentro de religiões diferentes, né? É preciso aprender a respeitar a opinião, o estilo de vida do outro, mas não só, nós não somos proprietários de uma verdade absoluta, né? Nós estamos todos aqui em busca de evolução, em busca de crescimento, e é necessário entender que as diferenças, elas fazem parte do nosso processo, né? E quanto mais a gente radicaliza, quanto mais a gente potencializa algumas coisas, mais negatividade a gente atrai para a nossa vida, né? Faz parte da nossa evolução entender que não podemos matar, não podemos agredir, não podemos julgar aqueles que pensam de forma diferente ou que agem de forma diferente, né? Mesmo que ainda vejamos todos os dias isso acontecendo ao nosso redor. Nós temos que começar a fazer a diferença, né? Nós precisamos ser a mudança que queremos ser. Nós precisamos ser os cristãos não só dentro do centro, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, na rua com um desconhecido, em qualquer lugar. Nós precisamos ter o amor ao próximo em todo momento, respeitar as diferenças, né? Que consigamos entender a importância do perdão, de não reter mágoas, as antipatias que irão acarretar possivelmente em dívidas futuras, e o peso que isso tem para a nossa evolução, o atraso que isso gera na nossa evolução, em todos os sentidos, né? Temos tanta dificuldade ainda e tanta necessidade que precisamos entender que a vida do outro é, é assim, né? É baseada no processo individual de cada um. Não podemos cometer os erros com as justificativas de estar tentando auxiliar o outro, né? A gente tenta muitas vezes convencer o outro de que o nosso caminho é o certo, de que a nossa forma de enxergar é a certa, mas a gente se esquece que tudo que nós temos é exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, né? Alguns têm uma caminhada mais difícil, outros têm uma caminhada um pouco mais branda, mas todos têm um processo, né? Todos precisam aprender com aquilo que vivem, seja o estilo de vida profissional, seja o estilo de vida familiar, seja o estilo de vida financeiro, né? É muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, a gente ainda tentar convencer o outro de que os nossos meios são os mais fáceis, mas respeitar que o outro tem a necessidade de passar por aquelas dificuldades, ou de, às vezes, nem dificuldades, né? Às vezes é só a forma mesmo diferente de ver. Eu me incluo nisso também, às vezes até um pensamento mesmo, estamos chegando agora em um ambiente político, né? Às vezes a gente tem por hábito de achar que o nosso candidato é o certo e o do outro é o errado, quando na verdade a gente precisa entender que a gente tem aquilo exatamente que a gente precisa, a gente passa por aquilo que exatamente a gente precisa passar. A gente precisa fazer as nossas escolhas e vocês podem ter certeza que o outro tem certeza que a escolha dele é a correta, assim como nós temos a nossa certeza de que a nossa escolha é a correta. E está. Ficar apontando para o outro dizendo que um é melhor, um é pior do que o outro, não interessa. Se o objetivo de ambos é o melhor, é o amor ao próximo, é uma coletividade, né? É o melhor para a sociedade, o pensamento não está incorreto. Incorreto é quando a gente pensa no individualismo, o que é bom para mim, né? Mas quando a gente pensa no bom para o coletivo, no bom para todos, indifere quem vai ganhar, quem não vai, seja qual é a nossa religião, qual não é, né? Uma vez eu escutei uma coisa e eu nunca mais esqueci, que todas as religiões são necessárias, né? Existem famílias que necessitam estar dentro de uma igreja católica, existem famílias que necessitam estar dentro de uma igreja evangélica, existem famílias que necessitam estar dentro de uma casa espírita.
Porque se não fosse aquela religião, daquela forma, com aquelas regras, talvez não tivessem unidos, né? E que nós tenhamos esse pensamento de mais união, de mais amor ao próximo, que nós consigamos, de alguma forma, olhar com mais amor as escolhas do outro, não julgar o outro, tentar ver com os olhos dele, por mais que nós não não consigamos concordar com o outro, né? Mas respeitar a opinião do outro, não julgar, tentar se colocar no lugar do outro também é um ato de amor, também é muito importante, né? E que nós consigamos, de fato, praticar o amor em todas as atmosferas, né? Se cada um fizer um pouquinho, se cada um amar um pouquinho, se cada um conseguir entender que o outro tem o direito de ser sim diferente, né? E o ser diferente não significa que é errado, é só uma forma diferente, né? Se a pessoa está no caminho do bem, por que não? Né? E mesmo aquelas que não estão no caminho do bem, nos cabe julgar? Não. Nos cabe, no máximo, rezar para que aquela pessoa enxergue um caminho diferente, para que os mentores, para que os anjos consigam, de alguma forma, orientar para o caminho certo e que o melhor aconteça sempre. Ficamos por aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido auxiliar. Espero que as minhas palavras consigam fazer com que cada um se questione, consiga mudar um pouco os seus atos, consiga evoluir dentro daquilo que precisa e que julgue um pouquinho menos o irmão, né? Que isso já é o primeiro passo, que consiga perdoar as diferenças, que consiga entender que o amor também existe nas diferenças. E obrigada e até o próximo estudo.